Bom dia, queridos irmãos. Hoje é sexta-feira, dia 27 de fevereiro, e vamos abrir o nosso coração à Palavra de Deus. Bom dia, irmãos e irmãs. Mais uma vez juntos, meditaremos o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos de 20 a 28. A nova lei de Jesus tem raízes profundas no Antigo Testamento, mas tinha sido esquecida. Perdoa ao teu próximo as suas faltas, então, ao rezares, teus pecados serão perdoados. Se um homem guarda raiva de um outro homem, como poderá pedir a Deus a cura? Sirácides capítulo 28, versículos de 1 a 2. Se o teu inimigo tem fome, dá-lhe de comer. Se tem sede, dá-lhe de beber. Assim, amontoarás brasas sobre a sua cabeça, e Yahvé te recompensará. Provérbios 25, 21 a 22. Jesus nos ensina a fineza do amor. A língua mata mais do que a espada. Um olhar de cobiça maldosa é igual a um adultério. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: Eu vos digo, se vossa justiça não for maior que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Ouvistes que foi dito aos antigos: não cometerás homicídio, quem cometer homicídio deverá responder no tribunal. Ora, eu vos digo, todo aquele que tratar seu irmão com raiva deverá responder no tribunal. Quem disser ao seu irmão imbecil deverá responder perante o sinédrio. E quem chamar o seu irmão de louco poderá ser condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando estiveres levando a tua oferenda ao altar, e ali te lembrares que teu irmão tem algo contra ti, deixa a tua oferta diante do altar, e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário enquanto ele caminha contigo para o tribunal. Senão o adversário te entregará ao juiz, e o juiz te entregará ao oficial de justiça, e tu serás julgado na prisão. Em verdade te digo, dali não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Ouvistes que foi dito, não cometerás adultério? Ora eu vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela em seu coração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, estamos diante da nova lei de Jesus. Neste início do Evangelho de Mateus, Jesus se apresenta ao mundo e mostra a sua lei. Esta não é uma lei completamente nova, porque ela desenvolve algo que encontramos também no Antigo Testamento, mas que tinha ficado esquecido. Tem palavras maravilhosas no Antigo Testamento que não eram muito lembradas no tempo de Jesus. Por exemplo, esta de Sirácide: perdoa ao teu próximo as suas faltas, então, ao rezares, teus pecados serão perdoados. Se um homem guarda raiva de um outro homem, como poderá pedir a Deus a cura? Perdoa ao teu irmão as suas faltas, então, ao rezares, teus pecados serão perdoados. Como a Cacilda acabou de ler antes do Evangelho. Realmente, irmãos,
Jesus radicaliza e aprofunda toda a mensagem do Antigo Testamento e a faz brotar, florescer no amor. Jesus nos ensina o verdadeiro amor. Nos ensina a amar até doer, como dizia Madre Teresa de Calcutá. Jesus nos ensina a fineza do amor. Não basta não matar com as armas. Nós temos muitos modos de matar, até com a língua. E Jesus fala muito claro, dá exemplos muito claros. Todo aquele que tratar o seu irmão com raiva deverá responder no tribunal. E aqui é impossível não lembrar o sonho de Deus do livro do Gênesis, o sonho de Deus que frequentemente citamos. Capítulo 9. Pedirei conta da vida do homem ao homem e a cada um do seu irmão. Você entende, meu irmão, que nós somos filhos de Deus, somos autênticos irmãos entre nós. Então o que é raiva? Raiva no sentido de ódio do irmão, do nosso irmão. Por que este sentimento? Este sentimento não nasceu de Deus. Este sentimento vai abertamente contra Deus. E Jesus continua: quem disser ao seu irmão imbecil deverá responder perante o sinédrio. A raiva, o ódio desencadeia em nós palavras que não têm sentido, que não falaríamos se estivéssemos calmos. Imbecil, ele vem com todo um sentimento de raiva que, se pudéssemos, queríamos queimar o irmão que está na frente, que neste momento é um inimigo para nós. Mas quem chamar ele de imbecil deverá responder diante do sinédrio. O sinédrio era como um tribunal de hoje. E quem chamar o seu irmão de louco será condenado ao fogo do inferno. Você entende quanto grave é a palavra que a gente fala, a ofensa que a gente pronuncia contra o nosso irmão? Ofender o irmão, matá-lo com a língua, é como matá-lo com as armas. E tudo isso vai ao contrário do amor, ao contrário da comunhão de Deus. De verdade, isso cava um ódio tão grande dentro de nós, que este ódio acaba matando a nós mesmos. Vocês sabem como a falta de perdão é a causa de muitos males, até de câncer e de outras coisas, tipo as úlceras, problemas intestinais, infinitos problemas. Quem odeia o seu irmão mata em primeiro lugar a si mesmo. A sua vida se torna um inferno de ódio. Mas isso não é fácil. Vamos ficar ainda nesta palavra de Jesus. Jesus é muito forte, muito exigente. Portanto, quando estiveres levando a tua oferenda ao altar e ali te lembrares que o teu irmão tem algo contra ti, deixa a tua oferta diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Olha que coisa forte. Hoje diríamos, se você está indo para a igreja, se você está indo para a missa, deixa a tua oferta de lado, deixa a oração e vai antes te reconciliar com teu irmão. Não se permita, não queira fazer uma oração se você está com raiva. Para poder você se relacionar com Deus, para poder eu me relacionar com Deus, eu preciso ter a paz no meu coração, o perdão dentro do meu coração. O coração que odeia, o coração que ofende, nunca vai ser um coração que reza, porque a oração é amor. Então, Jesus fala aqui de uma forma muito forte, não somente se você tem algo contra o teu irmão, mas se o teu irmão tem algo contra você. Isso como é difícil, porque eu sinto que estou da parte da razão. Normalmente é sempre assim. Uma pessoa que manifesta raiva para uma outra, ele fala, eu tenho razão. Como é difícil isso. E só depois de ter feito as pazes
você pode dar a tua oferta. E depois, numa linguagem simples, Jesus disse que quem não fizer isso, arrisca de se matar a si mesmo, de ser jogado na prisão. Esta prisão do ódio dentro do coração, esta prisão da doença que ele mesmo se cria. E depois, novamente, ouvistes que foi dito, não cometerás adultério. Mas eu vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher cobiçando-a, desejando possuí-la, tratando ela como um objeto, como um pano de chão para se divertir, então não respeitando-a como respeita a sua própria mãe, como respeita a sua irmã de sangue, então esta pessoa já cometeu adultério, já cometeu pecado. Esta é a radicalidade do amor. Você não pode ofender e nem usar o teu irmão. Você é realmente chamado a encarnar o amor de Deus, amar por primeiro, você se sacrificar. E todas estas coisas vão contra isso. Se você ofende, você não está se sacrificando pelo irmão. Se você o chama de imbecil, você não está dando a vida para ele. Se você o chama de louco, você não está estabelecendo um relacionamento trinitário com ele. E assim vai por diante. Então, hoje é um dia em que Jesus nos pede um amor exigente, um amor empenhado. E nós precisamos realmente escutar a Jesus. Porque é muito fácil escutar somente uma parte do que Jesus fala. Tipo, quando ele grita, vinde a mim, vós todos que estáis fadigados e oprimidos, eu vos aliviarei. Logo eu penso, nossa, está falando para mim, eu vou, Jesus, me alivia. Aí logo depois, quando encontramos estas frases, perdoa os teus inimigos, perdoa até 70 vezes 7, aí você responde, mas eu não sou santo não. Bom, então você decide, você vai com Jesus ou não vai com Jesus? Você vai com Jesus só quando ele fala alguma coisa que te agrada, ou você quer seguir realmente Jesus? Então, irmãos, vamos agora escutar um testemunho muito forte que a Caçuda vai ler para nós, de um padre jesuíta da África, da Ruanda, que fugiu, pela graça de Deus, ao massacre da sua tribo, porque a sua tribo era de católicos, de cristãos. Foi morto o pai, a mãe, foi massacrada a família inteira. Escuta o que aconteceu no coração deste homem, quando ainda ele não era jesuíta, e o que o perdão fez nascer no coração dele. Marcel Uyenza, um jesuíta de Ruanda, conta como a fé o levou a perdoar aqueles que exterminaram grande parte da sua família e como a reconciliação favoreceu, trazendo a sua vocação, levando-o a entrar na companhia de Jesus. O artigo foi publicado na revista Populi. O genocídio contra os Tutsi em 1994, para mim, não foi apenas uma tragédia. Também me deixou feridas que levaram tempo para cicatrizar. Lembro que depois de julho de 1994, quando o genocídio terminou, era muito difícil amar ou ver algo de bom em um vizinho, especialmente naqueles que tinham exterminado a minha família. Alguns dos nossos vizinhos mataram o meu pai, o sepultaram e depois exumaram o seu corpo para dá-lo de comer aos pássaros e aos cães. Jogaram os meus 2 irmãos e a minha irmã vivos em uma fossa usada como latrina e os deixaram morrendo ali. Levaram a minha avó materna e alguns primos ao grande rio Niaborongo e ali os jogaram, fazendo-os se afogarem. Violentaram a minha tia, contagiando-a com o HIV. Bateram e feriram a minha mãe tão fortemente que as consequências das feridas a levaram à morte. Como eu podia viver e amar essas pessoas novamente?
Não, eu não estava pronto para fazê-lo. Eu não estava pronto para ouvir aquele Deus que nos chama a amar os nossos inimigos, porque Ele tinha deixado que matassem as pessoas que eu amava como se fossem baratas. Porque em Curuzinza e Canane tinham matado os meus entes queridos. Lembro que o meu pai lhes havia dado um pedaço de terra e tinha pago as mensalidades escolares dos seus filhos. Porém, esse Deus não tinha me abandonado. Por que eu tinha sobrevivido? Porque eu ainda estava vivo? Eu era melhor do que aqueles que foram mortos? Porque os autores do genocídio não descobriram a grande colmeia vazia do Sr. Cabera, na qual ele tinha me escondido durante os massacres? Essas perguntas me perturbaram por anos. Eu não conseguia ver um futuro sem o meu pai, a minha mãe e os meus irmãos. Eu tinha me tornado prisioneiro de mim mesmo. Até que eu li o Salmo 116. Como retribuirei ao Senhor por todo o bem que Ele me fez? Foi aí que me dei conta de que me fora dado mais tempo para viver, um tempo que eu deveria usar o melhor possível para Deus. Alguns anos depois, voltei para o vilarejo de Cabirizi de Itarama, onde eu vivia com a minha família e, para minha surpresa, encontrei um dos assassinos dos meus irmãos e da minha irmã. Não podia acreditar nos meus olhos. Quando ele me viu, veio até mim. Pensei que ele estava vindo para me matar também. Ao invés, como em um filme, se ajoelhou na minha frente e pediu perdão. Depois de alguns momentos de confusão, em que eu continuava me perguntando o que estava acontecendo, com sensações contraditórias que eu não consigo descrever, eu o peguei, o abracei e lhe disse: eu te perdoo. O Senhor foi bom comigo. A partir daquele momento, me senti livre. Entendi que o perdão cura mais quem perdoa do que quem foi perdoado. As minhas feridas curaram os outros. Foi assim que eu entendi que devia me entregar ao Senhor como companheiro de Jesus. E é como jesuíta que eu escrevo. Senti-me atraído pela companhia de Jesus, acima de tudo pela profundidade das pregações e das conversas no Centro Christus, o centro espiritual dos jesuítas na capital, Kigali. Ouvindo-os, eles me pareciam diferentes. Conheciam as feridas do nosso mundo e me fizeram entender como também o Filho de Deus foi ferido. Pareciam tão livres, embora eles também estivessem feridos. Como jesuíta, experimentei a serenidade da alma. Compreendi como as minhas feridas me aproximam a Deus. Tornar a sua graça evidente aos outros pode ajudar a quem foi profundamente ferido na luta, porque todos buscamos a reconciliação e a salvação. Experimentar o poder do Espírito ao transformar os corações das vítimas e dos seus carnífices e, portanto, restabelecer a fraternidade me fizeram crescer. A minha história é uma das muitas histórias de renascimento para a nova vida em Cristo, uma história de amor e de abandono a Jesus. Que Ele possa manter vivo o fogo da fé. Queridos irmãos e irmãs, que a força do perdão neste dia nos cure profundamente, convertendo o nosso coração à vida nova em Cristo. Paz e alegria a todos. Paz e alegria, irmãos.